I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Rodrigo, o que temos para hoje são duas descobertas que vêm diretamente dos confins do Sistema Solar, especificamente do sistema de Plutão, e uma terceira sobre o futuro do nosso planeta no momento de suspiro final do nosso Sol. Isso mesmo, Marco. E ambas as notícias iniciais nos mostram que aquele cantinho gelado e distante está longe de ser um lugar morto ou estático. Elas revelam processos geológicos e dinâmicos que estão nos surpreendendo e mostrando que sabemos pouco ainda sobre esses mundos tão distantes. Mas vamos lá. Seguindo aqui o nosso roteiro, a primeira das nossas discussões de hoje envolve um fenômeno que achamos ser exclusivo da Terra e de alguns outros corpos rochosos, mas que agora foi flagrado em Plutão. Cientistas detectaram evidências inequívocas de deslizamentos de terra na superfície de Plutão pela primeira vez. Cara, esse tipo de notícia sempre me deixa muito encantado com o poder atual da nossa capacidade de observação e caracterização de outros mundos. Imagina só, conseguir detectar deslizamento de terra em um planeta anão que está, em média, a mais de 5 bilhões de quilômetros de nós. A ciência é uma aventura humana incrível, indiscutivelmente. Mas vejam só, ouvintes, uma equipe internacional reexaminou imagens de alta resolução obtidas pela sonda New Horizons em julho de 2015 e encontrou 6 grandes deslizamentos. E esses deslizamentos estão espalhados por 3 crateras de impacto diferentes. Um deles está na cratera Corlin, o segundo na cratera Giclas e a terceira em uma cratera que ainda não tem nome. O estudo foi publicado na revista Icarus e utilizou fotografias do instrumento LORRI, LORRI, que capturou a superfície com uma resolução de aproximadamente 300 metros por pixel. Os pesquisadores combinaram essas imagens com mapas de elevação coletados durante o sobrevoo para identificar as feições características. E eles encontraram cicatrizes em formatos de crescente no topo das paredes das crateras, que são marcas típicas de onde o material se desprendeu. Além disso, a equipe observou enormes blocos de gelo deslocado e longos depósitos de detritos espalhados pelo fundo das crateras, o que é indicado como forte indício desses descolamentos. Esses sinais são semelhantes ao que observamos em deslizamentos aqui na Terra, o que torna a descoberta ainda mais significativa. Afinal, sempre usamos o que já é conhecimento concreto para comparar com fenômenos fora daqui e, caso enxerguemos algo desconhecido na nossa realidade terrestre, incorporamos esses dados ao repertório que já temos. E é assim que se constrói a ciência. A equipe mediu as dimensões de cada um desses movimentos de massa e constatou que os materiais despencaram entre 1,5 km e 2 km de altura, mais ou menos. E em seguida, depois de cair, esse material percorreu mais uns 14,5 km sobre o terreno antes de parar. O maior desses deslizamentos cobriu uma área de aproximadamente 130 km². Para termos uma ideia, essa área seria o suficiente para soterrar uma pequena cidade inteira. Movimentos de massa desse tipo, envolvendo gelo, rochas e detritos, são bastante comuns no planeta Terra. E também já foram detectados em outras regiões do Sistema Solar, como em Marte e em Ceres, que é outro planeta anão. Ceres, que foi descoberto em 1801, está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e também apresenta esse tipo de fenômeno geológico. O diferencial nesse caso é que até agora, porém, não havia qualquer evidência desse fenômeno no gelado Plutão. E isso é curioso, porque o planeta anão possui paredes de crateras íngremes e um terreno acidentado coberto por gelo. Pois é, Rodrigo. As condições para que deslizamentos ocorressem sempre estiveram por lá. Mas como nunca tínhamos observado as evidências de fato, o que a gente tinha era só os modelos. Os autores do estudo escreveram que as observações permitiram pela primeira vez que deslizamentos de terra fossem identificados em um dos mais importantes corpos gelados do cinturão de Kuiper. Longe de ser um mundo gelado e estático,
Plutão parece ser um planeta anão geologicamente ativo. A identificação desses deslizamentos indica que instabilidades gravitacionais e encostas são processos amplamente distribuídos e anteriormente desconhecidos. Esses processos podem ter contribuído significativamente para moldar a superfície do planeta anão ao longo do tempo. E a equipe de pesquisa observa que essas feições podem não ser as únicas existentes. Outras estruturas nas crateras também podem indicar a ocorrência de deslizamentos adicionais. No entanto, as imagens atuais disponíveis não possuem detalhes suficientes para confirmar essas interpretações. No futuro, missões equipadas com câmeras de resolução mais elevadas poderão revelar ainda mais deslizamentos. E os dados topográficos mais precisos também seriam fundamentais para essa confirmação. Essa descoberta sobre a atividade geológica em Plutão nos mostra o quanto ainda temos que aprender sobre esses mundos distantes. E falando em mundos distantes, essa dinâmica não se limita a Plutão. Seu grande satélite, Caronte, também guarda evidências de um passado muito ativo. Isso mesmo. Um outro estudo recentemente publicado, dessa vez na revista Nature Communications, revelou evidências claras de que a rotação de Caronte pode estar diminuindo gradualmente. Esse processo é conhecido como despinning, ou perda gradual de rotação. Hans-Hang Chen e seus colegas examinaram variações nas orientações e nos tipos de estruturas tectônicas presentes em cadeias montanhosas. A região estudada é chamada de Os-Terra, localizada no hemisfério norte de Caronte. Essas estruturas se estendem por mais de 200 quilômetros de extensão e apresentam encostas assimétricas, que são compatíveis com compressão da crosta. A modelagem indica que existia uma camada de gelo com pelo menos 30 a 36 quilômetros de espessura no momento em que essas formações surgiram. Os dados ainda sugerem que a crosta próxima ao Equador tornou-se aproximadamente 1% mais curta durante esse período. Essa compressão foi absorvida ao longo das falhas pré-existentes e deu origem às cristas que observamos hoje na superfície do satélite natural do planeta anão. Com base nessa modelagem, os autores estimam qual era o período de rotação inicial de Caronte. A rapidez dessa rotação impressiona. Os resultados mostram um valor de aproximadamente 14 horas e meia. Isso é significativamente mais rápido do que o seu estado atual de travamento por maré. Atualmente, Caronte completa uma rotação a cerca de 153 horas. Esse resultado fornece evidências que sustentam uma desaceleração gradual da sua rotação ao longo do tempo. Acredita-se que objetos em todo o sistema solar passem por esse processo de despinning. As forças de maré podem reduzir a velocidade de rotação de um corpo celeste. E ao fazer isso, alteram sua forma e temperatura interna. Embora esse mecanismo seja teorizado há muito tempo para Caronte, evidências geológicas claras ainda eram escassas. Caronte é um candidato promissor para preservar esse tipo de registro. Afinal, a sua superfície tem cerca de 4 bilhões de anos. E sofreu relativamente poucos processos de renovação superficial. Isso em comparação com outros satélites gelados do sistema solar exterior, por exemplo. Essas descobertas sugerem que Caronte pode ter iniciado sua evolução em um estado relativamente frio. Ele formou desde cedo uma espessa e rígida camada de gelo. Mesmo que ainda existam incertezas relacionadas às hipóteses adotadas na modelagem e também às estimativas das tensões tectônicas envolvidas, o estudo fornece um raro registro geológico da evolução de rotação de um corpo celeste. Gente, esse tipo de análise tem implicações importantes para a compreensão da história térmica de outros satélites gelados. Não é apenas uma curiosidade sem um propósito real. Ele serve também para o entendimento da evolução orbital desses mundos distantes. As estruturas tectônicas preservadas na região de Caronte, a Os-Terra, são um testemunho direto dessas mudanças. Elas nos ajudam a entender melhor como as forças de maré moldam não apenas as órbitas, mas também as próprias superfícies. E assim, tanto Plutão quanto Caronte continuam nos surpreendendo com sua complexidade geológica. Rodrigo, depois de explorarmos esses processos geológicos dinâmicos em Plutão e as evidências tectônicas do passado rotacional de Caronte, fica claro que os mundos gelados do sistema solar exterior estão longe de serem fósseis estáticos e sem graça, como muitas vezes se imagina.
E essa reflexão nos leva naturalmente a um questionamento ainda mais profundo sobre o destino de mundos como o nosso. Exatamente, Marco. Se corpos gelados a bilhões de quilômetros de distância podem nos surpreender com atividades passadas e presentes, o que dizer do nosso próprio planeta em relação à sua estrela? E é justamente sobre esse destino que uma nova pesquisa trouxe uma perspectiva, no mínimo, instigante. Pois então, Rodrigo, o estudo publicado dessa vez na revista Astronomy and Astrophysics e conduzido por Mats Enceldouros e sua equipe do Instituto de Astronomia da KU Leuven, na Bélgica, sugere que a Terra pode ter uma chance maior de sobreviver à explosão do Sol do que se imaginava anteriormente. Para entendermos essa pesquisa, precisamos lembrar que, durante décadas, os astrônomos debateram se o destino da Terra estava irremediavelmente ligado ao do Sol. Quando a nossa estrela esgotar o hidrogênio que alimenta suas reações nucleares, daqui cerca de 5 bilhões de anos, ela vai se expandir e se transformará numa gigante vermelha. Nesse processo de expansão, o Sol se tornará grande o suficiente para engolir Mercúrio e Vênus. E segundo alguns estudos anteriores, a própria Terra também seria inevitavelmente consumida. No entanto, o novo trabalho científico utilizou modelos atualizados sobre como estrelas envelhecidas interagem com seus planetas. Os pesquisadores descobriram que as forças gravitacionais que puxam a Terra em direção ao Sol em expansão são mais fracas do que os modelos antigos previam. Isso daria ao planeta Terra mais tempo para se afastar à medida que o Sol moribundo perde a sua camada mais externa para o espaço, potencialmente evitando ser engolido. A descoberta não garante a permanência da Terra, como os próprios cientistas fazem questão de ressaltar. Em vez disso, os pesquisadores afirmam que ela transfere a incerteza do problema para outro ponto. Em vez de depender da intensidade com que o Sol em expansão atrai os planetas, a principal dúvida agora está em uma variável ainda pouco compreendida. Essa variável é o quanto de massa a estrela perderá durante seus estágios finais de evolução. O próprio líder do estudo afirmou em um comunicado que a maior incerteza já não vem mais dos cálculos das marés gravitacionais, mas de quanta massa o futuro Sol perderá. Ele completou também dizendo que as observações de estrelas gigantes semelhantes ao Sol atualmente apontam para a sobrevivência da Terra, mas que precisamos de observações melhores antes de termos certeza. Para compreendermos o mecanismo, é importante saber que, quando estrelas como o Sol esgotam o hidrogênio em seus núcleos e se expandem para se tornar gigantes vermelhas, inicia-se uma disputa cósmica entre as forças de maré em expansão, que puxam os planetas para dentro, e a perda de massa da estrela, que empurra-os para fora. O equilíbrio entre esses dois processos determina se um mundo próximo será engolido ou se sobreviverá. E essa disputa gravitacional acontece em duas etapas distintas. À medida que o Sol se expande, as marés gravitacionais atuam como uma espécie de freio sutil, drenando lentamente a energia orbital da Terra e puxando o planeta para mais perto da estrela. Mas, ao mesmo tempo, o Sol moribundo ejeta enormes quantidades de gás por meio de poderosos ventos solares. Ao final desse processo, o Sol perde cerca de metade de sua massa. Conforme a estrela se torna mais leve, sua atração gravitacional, consequentemente, enfraquece, empurrando os planetas sobreviventes para órbitas mais amplas. Segundo a NASA, essas órbitas podem chegar ao dobro da distância original em relação à própria estrela. Até o próprio líder da pesquisa explicou que o destino da Terra depende de um equilíbrio delicado entre esses dois efeitos. Se as interações de maré predominarem, a Terra será engolida. Se a perda de massa predominar, a Terra escapará para uma órbita mais ampla. E é exatamente esse equilíbrio que o novo estudo reavaliou com cálculos mais precisos. Segundo Enceldouros e sua equipe, estudos anteriores chegaram a conclusões diferentes, principalmente porque trataram esses processos concorrentes de maneiras distintas. Alguns desses trabalhos ignoraram completamente as interações de maré, enquanto outros utilizaram modelos simplificados desenvolvidos décadas atrás, que previam uma força de atração para o interior muito mais intensa. Em vez de se basear nessas fórmulas antigas, o novo estudo emprega cálculos atualizados das forças de marés, fundamentados na mudança da estrutura interna e na dinâmica das estrelas envelhecidas. Segundo a equipe, isso permitiu levar em conta com precisão tanto o atrito causado pelas marés,
quanto às mudanças nos ventos estelares. Os pesquisadores testaram os resultados considerando diferentes taxas possíveis de perda de massa durante a fase final do Sol. Os resultados sugerem que, mesmo com uma força gravitacional para o interior mais fraca, Mercúrio e Vênus não conseguem escapar da expansão solar e, inevitavelmente, serão engolidos. Já a Terra e Marte migram com segurança ao longo das duas fases do gigante, permitindo que o nosso planeta acabe estabelecendo uma órbita mais ampla ao redor da anã branca que restará após a morte do Sol. Essa é a conclusão central do estudo publicado na Astronomy and Astrophysics. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores incorporaram taxas reais de perda de massa observadas em uma estrela chamada L2 Puppis. Essa é uma gigante vermelha localizada a cerca de 183 anos-luz da Terra, utilizada como um modelo para o futuro Sol devido à sua massa semelhante. Ao incluir esses dados observacionais, os pesquisadores confirmaram que a Terra se afastará rapidamente o suficiente para evitar ser engolida, inclinando a balança em favor da permanência e não da destruição. No entanto, o quadro ainda está longe de ser definitivo. Como os astrônomos ainda não conseguem observar com precisão a rapidez com que estrelas semelhantes ao Sol perdem massa em seus estágios finais de existência, o destino definitivo da Terra permanece incerto, conforme escreveram os próprios pesquisadores nesse novo trabalho. Para nós, seres humanos, essa descoberta oferece mais um conforto acadêmico do que uma salvação prática. A maioria dos cientistas concorda que à medida que o Sol envelhecer, ele ficará progressivamente mais quente, fazendo os oceanos da Terra entrarem em ebulição e tornando o planeta completamente inabitável dentro de aproximadamente 1 bilhão de anos. Isso ocorreria muito antes de o Sol começar a se expandir significativamente. Ou seja, mesmo que a Terra sobreviva fisicamente à fase de gigante vermelha, a vida como conhecemos já teria desaparecido há muito tempo. Ainda assim, acompanhar a sobrevivência final da Terra fornece um contexto importante para compreender como os sistemas planetários evoluem. Os pesquisadores escreveram no artigo que isso nos permitirá realizar estudos populacionais sobre a evolução orbital de planetas ao redor de estrelas evoluídas e nos ajudará a restringir os cenários para a futura evolução do sistema Terra-Sol. Futuras observações de estrelas semelhantes ao Sol em seus estágios finais de vida serão fundamentais para refinar esse entendimento. E assim, Rodrigo, já acionamos os sistemas de arrefecimento dos nossos motores da nossa nave CentauriCast, após mais uma jornada pelas fronteiras do infinito. Começamos pelas fronteiras geladas de Plutão, passando pela dança rotacional de Caronte e chegando até o destino distante do nosso próprio mundo em relação ao Sol. São processos em escala de tempo e distâncias tão vastas que desafiam até a nossa imaginação. Mas cada descoberta dessas nos ajuda a montar um quebra-cabeça da evolução cósmica, seja ela nos confins do cinturão de Kuiper ou bem aqui, no sistema planetário que chamamos de lar. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.